dia, Brasil. Aqui é Jorge Duro, dos estúdios da MS Barra, para o Brasil e para o mundo. Hoje, na nossa 4ª edição, estamos apresentando mais um tema muito palpitante, que é a parte de negociação. E temos o prazer de ter a presença do Humberto, que é um gestor com alta experiência, com domínio pleno desse assunto, e vai falar um pouco para nós a respeito desse tema. Você deve saber que negociação faz parte da vida de todos nós, quer na vida particular, quer na vida profissional. E o Humberto vai dar umas pitadas para nós aqui, dicas, como é que você pode melhorar a sua negociação, cuidados e de que maneira você, profissional, usando esses conceitos, pode alavancar a sua carreira. Humberto, prazer estar conosco. Obrigado. Prazer é meu. Obrigado. Bom dia. Agradecer o convite que me foi feito pelo professor Jorge Duro para falar de um tema que é praticado por todos nós desde a infância, que é o tema sobre negociação. É um assunto pouco discutido, pouco abordado, porém é praticado por todos nós diariamente. Alguns estudiosos vão dizer que nós utilizamos da negociação em torno de 80% a 90% do nosso tempo diário. E esse tema foi abordado, esse tema será abordado aí nesses 20, 30 minutos. E o objetivo dessa aula é esclarecer algumas ferramentas, algumas técnicas, algumas estratégias, não no sentido pejorativo, mas no sentido da facilitação de uma negociação, no sentido de esclarecimento de algumas posturas de negociação que possam nos facilitar, que possa facilitar o nosso dia a dia nas nossas negociações. Negociação, ela muitas das vezes nata, mas com alguns estudos, algumas análises, nós podemos melhorar nosso perfil, nossa negociação, nossa forma de conduzir esse processo de negociação. Na verdade, negociação ele é um processo, seja no campo formal, nas nossas empresas, nos nossos negócios, como seja na informalidade, nos nossos lares, na nossa vida privada. Nós vamos abordar 5 assuntos. O primeiro deles é a introdução à negociação, entender como que a negociação ela acontece, o que é uma negociação. A segunda parte é a negociação vitória conjunta, onde vamos valorizar que uma negociação boa, ela tem que ser boa sempre para ambos os lados, para que haja uma satisfação plena. O terceiro ponto é a negociação perde-ganha, onde uma parte perde e a outra parte ganha com objetivos futuros. Vamos falar sobre 3 níveis de negociação e as características de um negociador, algumas características que são importantes que tenhamos essa informação para que possamos estar praticando essas qualidades, esses perfis numa negociação. Então, no segundo slide, nós podemos ver várias pessoas, a imagem de várias pessoas negociando, seja na família, seja no trabalho, seja em negociações de estado para estado, país para país, enfim, facilidades na negociação. Querendo ou não, todos nós, como dissemos, somos negociadores. Praticamos a negociação desde a infância, quando desejamos alguma coisa e usamos estratégias para conquistar, para conseguir esse tipo de objetivo. Negociações de trabalho, quando um chefe negocia com o seu subordinado, ou o subordinado negocia com o seu chefe, negociação entre funcionários, entre colegas de trabalho, onde não há grau hierárquico também, ou seja, no trabalho, com clientes, aí entram as negociações mais formais com o cliente, onde desejamos negociar alguma coisa, seja produto, serviço, negociações com a nossa família, seja no campo do planejamento de onde vamos no final de semana, se vamos ao teatro, se vamos viajar, se vamos ao cinema, se vamos curtir o nosso lar, enfim, negociações que acontecem o tempo todo dentro dos nossos lares, se vamos dormir com o ar-condicionado, se vamos dormir sem o ar-condicionado ligado, a qual temperatura, enfim, negociações entre estados, entre interesses de estado, entre interesses de países, enfim.
sempre que houver, né, e o conceito é esse, sempre que houver duas ou mais pessoas em um ambiente tentando chegar a um acordo, ali há uma negociação, há uma relação onde se busca interesses, né, interesses mútuos ou interesses particulares, mas a negociação acontece quando tem duas ou mais pessoas buscando ali encontrar o melhor caminho junto, em conjunto, onde esse caminho não seria encontrado se não houvesse uma relação entre essas partes envolvidas. Não podemos confundir a negociação sempre quando parte para o confronto ou para a violência. Na verdade, essa negociação falha. Sempre que a negociação ela cessa e entra a violência, entra o confronto, né, na verdade a negociação ali, os negociadores falharam nesse processo de negociação. Sempre mostrar que para que não haja confusão entre conflito e confronto. O confronto, na verdade, é sempre uma tentativa de anular a outra parte. É sempre querer impor a sua autoridade. Portanto, o confronto é a tentativa de derrotar o outro. Ou seja, um sai vitorioso e o outro sai derrotado. Esse é um perigo para uma negociação, e se chegar a esse ponto é porque, de fato, a negociação, os negociadores envolvidos nesse processo, eles falharam nessa negociação, né? Então, que nunca chegue a esse ponto da violência e do confronto. O conflito não, o conflito é inerente ao ser humano, é sempre a busca de uma alternativa, é sempre a busca de encontrar, de alguma forma, uma solução em conjunto, ok? O terceiro slide, a professora Maria Eugênia Cruz, ela fala sobre o mapa mental. Ela fala que desde a infância, né? Nós construímos mapas mentais em negociação como sendo competição, como sendo algo que nós devemos competir, ou seja, sempre haverá um vitorioso e um derrotado, né? E ao contrário do que a negociação inteligente, a negociação de uma forma mais correta, mais íntegra, ela vai nos ensinar que não, a negociação não pode ser sinônimo de competição. Para competir a gente compete nos esportes, nos jogos, mas que ela deve ser tratada como a busca de uma solução comum e boa para ambos os lados, ok? Então a professora, no livro Manual de Negociação, ela vai falar que nos jogos infantis aprendemos sempre que era necessário armar uma estratégia, muitas das vezes não muito honesta, enquanto o oponente perdia. Então as estratégias eram sempre colocadas em prática com o objetivo de derrotar o outro. E ela fala que essa competição nós utilizamos até hoje através desse mapa mental que construímos, né, que enfim praticamos no dia de hoje. Então ela fala, negociar tornou-se sinônimo de competição, e mais, uma competição que se dá sem a utilização de estratégias honestas, interessando somente no resultado final e imediato, pensando numa negociação de resultado imediato, ou seja, o que vale é o agora, e o agora tem que ser a minha vitória. A permanência desse mapa mental construído desde a infância constitui-se um grande empecilho para a construção de negociações mais criativas e satisfatórias para ambos os lados. Então, é importante nesse primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro: negociação é quando ambas as partes se reúnem para buscar um acordo, uma satisfação mútua, e que esse mapa mental não atrapalhe as nossas negociações atuais, que essa negociação de competição ela fique muito mais para o passado, que a gente não desenvolva ela, porque aí a gente estaria buscando somente resultados imediatos, e numa negociação a gente busca resultados hoje de longo prazo, com a maior credencial do negociador, que é a sua credibilidade. Bom, pessoal, então retomando aqui, estamos falando dos mapas mentais, correto? Uhum. Então, Humberto vai continuar falando da importância desses mapas mentais. Ok. Bom, então, falando sobre os mapas mentais, o importante é que essas técnicas atuais de negociação, que exige esse mapa mental, que a gente possa, então, se desvencilhar desse mapa mental desde a infância, desconstruir essa ideia de que uma negociação ela tem que ser competitiva, que na verdade isso não é fato, né?
E nós precisamos vencer esses paradigmas e desconstruir essa ideia. Ou seja, o objetivo de uma negociação saudável, boa, onde é praticada pelos grandes negociadores do Brasil e do mundo, é uma negociação onde se valoriza o relacionamento e o ganho mútuo. A ética em negociações é caracterizada pelo conjunto de valores construtivos que levam o negociador a se comportar de modo a valorizar as suas credenciais e fortalecer a sua credibilidade. Na verdade, o negociador ele tem que valorizar exatamente a sua credibilidade. Esse é o maior patrimônio do negociador. O negociador que busca um resultado imediato do ganhar agora e esquecer do futuro, a não ser que haja uma estratégia nisso, certamente ele está buscando uma relação não duradoura, uma relação momentânea de curto prazo. E a maior credibilidade que o negociador pode ter, de fato, é a sua credibilidade. Portanto, vamos desconstruir esse mapa mental que nos foi imposto, né? E vamos construir essa ideia de que a gente precisa buscar numa negociação a relação ganha-ganha, a relação de ganhos mútuos e não desperdiçando a credibilidade. No próximo slide, a gente vai dar um exemplo de uma negociação ganha-perde, onde eu perco, né, e alguém sai vitorioso. A ideia do mapa mental de que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Esse é um grande perigo para uma negociação, porque quando o outro negociador, a outra parte, se sente prejudicada, percebe-se que perdeu e que há um sentimento de vitória da outra parte, certamente, e sai humilhada, enganada, e essa percepção dele é clara, né? Certamente essa negociação ela não será bem sucedida. Ou seja, se nós vamos a um cliente, nós vamos para alguém, seja lá quem for, até para um filho, e negociamos alguma coisa, olha, amanhã nós vamos ao cinema. Não sendo possível a concretização dessa negociação, desse acordo, isso tem que ser esclarecido de forma transparente, de forma honesta, porque senão você perde a sua credibilidade. Quantas vezes ouvimos dos nossos filhos dizer: pai, eu não acredito mais em você, você está dizendo que há uma semana que vai ao cinema comigo e nós não fomos ainda, por N motivos, né? E assim acontece com uma relação de emprego, com uma relação de cliente, uma relação de emprego, quando você, de alguma forma, você engana o seu interlocutor.